Fala, meus queridos, tudo belezinha? Estamos indo para a quinta rodada e dessa vez agora no vídeo a gente vai escalar nosso time bons e baratos e também o time valorização. Sendo que no final do vídeo a gente vai dar uma revisadinha no time principal. Bora lá? Pessoal, para goleiros as melhores opções nessa rodada, tá? Em termos de bons e baratos, né? Goleiros que valem menos de 10 cartoletas, né? Para mim são essas quatro opções, tá? O Fábio vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, né? Já vai jogar fora de casa. O Fábio não vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Cruzeiro não vem bem, né? Principalmente quando joga fora de casa, certo? Tá jogando muito mal fora de casa. A única boa pontuação que o Fábio teve aqui foi contra o Ceará, né? Jogando em casa quando ele pegou pênalti. Só que como ele vai enfrentar o Fluminense no Maracanã e o Fluminense é o time que mais cede pontos para goleiros quando joga em casa, né? Para goleiros adversários, o Fábio é uma excelente opção, tá? Tem o Felipe Alves, certo? Pelo número de defesas difíceis, das 10 feitas até agora, 8 foram fora de casa, tá? Pode perceber que as pontuações do Felipe, tá? Do Felipe Alves são melhores fora de casa do que em casa, certo? E como a Chapecoense vai jogar na Arena Condá, e lá ela geralmente ataca muito, né? Exige muito dos goleiros adversários, é uma excelente opção do ponto de vista de defesas difíceis. Pode perder o SG? Pode, mas em termos de defesas difíceis, tá valendo. Tá? Tem o Marcelo Lomba, pela questão da segurança, tá fazendo o Campeonato Brasileiro regular, vai enfrentar o CSA, certo? Que fez apenas um gol na competição até o momento, tá? Então tem a chance real, né? De SG. Não vai ser muito exigido, provavelmente vai ficar ali entre os 5 pontos, no máximo uma defesa difícil, né? Somando 8. E ainda corre o risco de se tomar um gol, vai negativar porque o CSA vai se retrancar e não vai querer atacar mais. Certo? Tem o Cássio, que vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o Atlético na Arena da Baixada sempre é muito agressivo, muito vertical. Os goleiros que foram enfrentar nesse Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada sofreram mais de um gol, mas também fizeram pontuações altas, porque fizeram muitas defesas difíceis, tá? Não vai escalar ninguém do CSA, a gente vai com o Marcelo Lomba. Pessoal, para nossa dupla de zaga aqui do time bons e baratos aqui, eu já dei uma filtrada abaixo de 12 cartoletas, acima já fica muito caro. Se quer zagueiros com valores mais elevados e maior potencial para pontuar, por exemplo, vai lá no nosso time principal, tá? Que lá realmente a gente escala não pensando no preço, tá ok? Mas aqui a gente é obrigado porque senão não seria time bons e baratos. Né? Você estaria fazendo dois times, né? Lá vão ter, né? O preço que quisesse. E não é essa a intenção, tá ok? Então, seguindo esse critério aí de preço, as melhores opções, ao meu ver, tá? São o Manuel, tá? Mesmo enfrentando o Atlético Paranaense fora de casa, o Manuel vem fazendo um campeonato brasileiro regular, tá? O Corinthians é um time que se defende muito bem, certo? Vai ser um jogo difícil dentro da Arena da Baixada, vai, o Atlético Paranaense lá dentro agride muito, é vertical, sim, parte para dentro. Mas eu acredito que o Manuel tem grande chance de ir bem, tá? Porque as pontuações dele aqui, ó, duas delas já não precisariam de SG. Tá roubando algumas bolas. E, sinceramente, eu acho que esse jogo aqui, ó, o Atlético Paranaense e o Corinthians vai ser um jogo de poucos gols, talvez até um 0 a 0, tá? Diante disso, o Léo Pereira também não deixa de ser uma boa opção, né? Pelo time de bons e baratos, certo? Apesar de que as pontuações dele fora de casa são melhores do que dentro, tá? Mas é viável também, tá? Rodrigo Moledo com certeza a melhor opção. O CSA até agora, como eu falei anteriormente, só tem um gol no campeonato, certo? O Inter vai jogar em casa. O Moledo é um excelente jogador para cartola, certo? Rouba a bola, fez um gol na rodada passada, tá? É bom na bola aérea. E realmente o CSA dificilmente, tá? Com todo o meu respeito à torcida do CSA, vai fazer um gol intencional. Pode acontecer, pode, é coisa de futebol, mas as chances são remotas disso acontecer, tá? E por isso a gente vai com o Rodrigo Moledo, certo? E ele tá no nosso time principal. Você, Fabiano, mas botasse no time principal também. Tudo bem, eu tô escalando ele aqui porque ele tá valendo 7,13 cartoletas. Dos bons baratos, ele é a melhor opção na defesa, ao meu ver, tá? Por isso que eu tô dando outras opções, senão eu apresentava já o time pronto, né? Não precisaria falar. Luiz Otávio também é outra boa opção viável, tá? Ele não negativou ainda, certo? Vai jogar contra o Grêmio. O Grêmio fora de casa cede muita roubada de bola para zagueiro. O Grêmio não vem bem na competição, tá? E o Luiz Otávio então não deixa de ser uma opção interessante para essa rodada. O Gum, outra boa opção para essa rodada, apesar de estar muito valorizado, fez gol, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Mas vai enfrentar o Fortaleza, certo? E o Fortaleza fora de casa é um dos times que mais cede pontos para zagueiro, assim como é o time que mais cedeu SG até agora. Nas duas partidas de jogo fora de casa, não fez nenhum gol, tá? Ou seja, junto com o CSA, tá? Fortaleza e CSA são os piores visitantes, tá? Então quer dizer que não oferecem muito risco aos seus adversários.
E ao meu ver, né, pensando nisso, o Gun realmente é uma boa opção. Tá um pouquinho valorizado, tá? Tem que tomar cuidado com isso, mas é uma boa opção. Certo? O Hever também não deixa de ser uma boa opção, né? Aqui tem a lei do ex, o Hever sempre é um bom zagueiro, segue uma certa regularidade, mantém, né? É um jogador bom pela bola aérea. Só tem que tomar cuidado que o ataque do Flamengo é um ataque muito rápido, né? O Hever talvez possa ter que fazer algumas faltas, né? Mas não deixa de ser uma boa opção também, tá? Levando em consideração bastante aqui a lei do ex, tá? Olha, e pensando na possibilidade real do SG, certo? E das pontuações cedidas, eu sei que Eu sei que não é um jogador muito bom para Cartola, tá? A gente sabe disso. Aliás, uma das maiores pontuações da história negativas do Cartola é do Gun, né? Um jogo que ele fez gol contra, tomou cartão, foi expulso, né? Mas eu vou botar no, vou apostar no Gun sim, tá? Pela possibilidade real do SG e pelas pontuações que o Fortaleza vem cedendo fora de casa. Então a gente vai com o Rodrigo Moledo, Internacional, e o Gun da Chapecoense. Pessoal, para lateral aqui já tem boas opções, certo? Aqui, ó, o Juninho Capixaba, tá? Pelo Grêmio. Por que o Juninho Capixaba pelo Grêmio? Tá? Porque ele já tem duas pontuações boas, certo? Vai enfrentar o Ceará. O Ceará é um dos times que mais cede pontos para laterais quando joga em casa, certo? Além do que o Juninho Capixaba, o Grêmio, tá? É o time que mais rouba a bola pela lateral esquerda, tá? Então, o Juninho Capixaba não deixa de ser uma excelente opção. Tem o Jefferson, muito, mas muito boa opção mesmo. Ele vem mantendo uma regularidade, certo? Não depende só do SG para pontuar. O Goiás andou tomando gols aí em alguns jogos, ou seja, se o Goiás manter o SG, como aconteceu na primeira rodada, a chance do Jefferson ir muito bem é enorme, tá? Tem o Zeca, a melhor opção talvez na lateral para essa rodada. O Zeca está com pontuações realmente relativamente baixas. Mantém uma média, mantém, certo? Mas já tem 11 roubadas de bola no campeonato. Jogando em casa, o Inter é o time que mais rouba a bola pela lateral direita, tá? Então, por essas questões, o Zeca é uma excelente opção, tá bom? O Gilberto não deixa de ser uma boa opção. Não vem fazendo um bom campeonato brasileiro, não vem. Mas quem joga Cartola sabe que ele é um excelente jogador para Cartola, tá? É um jogador muito polivalente, certo? Rouba a bola, chega bem à frente, dá assistência, faz gol, tá? Apenas só não está vivendo um bom momento, tá? Por isso também não deixa de ser uma boa opção. Para mim, as melhores opções para mim nessa rodada na lateral é o Gilberto do Fluminense, certo? O Zeca do Internacional, o Jefferson do Goiás e o Juninho Capixaba do Grêmio, tá? Lembrando, gente, né? Abaixo ali de 10 cartoletas, tá? Se quiser um time mais caro, né? Tem o nosso time principal. Esse time é bons e baratos. Não adianta fazer um vídeo de bons e baratos e começar a botar jogador cara aqui que não é acessível para quem não está com cartoleta. O time bom barato é para isso. É para quem não tem cartoletas, opções mais baratas, certo? Pensando nisso, tá? Principalmente na grande chance, do Internacional sair com o SG, porque ele mantém uma regularidade, tá? Mas o Inter não tá sofrendo aí alguns gols, ou seja, se o Inter não sofrer gol e o Zeca roubar uma ou outra bola aí, com certeza vai fazer uma pontuação muito boa, tá? Eu vou botar o Capixaba, tá? Juninho Capixaba, certo? Tem dois jogos fora de casa, tá? Vem fazendo boas pontuações, então a gente vai na lateral com o Zeca, tá? E com o Juninho Capixaba. O Jefferson é excelente opção, mas ele vai acabar talvez ficando no nosso time principal, porque o Lodi tá aparecendo como não provável. Mas isso aí a gente vai ver depois mais lá na frente, tá? Pessoal, já aqui pro meio de campo eu selecionei Rodrigo Lindoso, excelente opção, tá? Desde a época do Botafogo sempre foi um bom jogador pro Cartola. Tá certo que ele tem essa variação, realmente ele oscila bastante. Mas já tem 10 roubadas de bola em 3 jogos, é 3, um pouquinho mais de 3 por jogo. E como o Inter tá entre os times que mais rouba bolas no meio de campo e o CSA também cede, certo? É uma boa opção e por essa razão a gente vai botar o Lindoso, tá? Tá muito valorizado, tá? Corre risco de perder cartoletas, corre, mas a gente tá equilibrando o time, certo? Tem outros jogadores ali que não precisam tanto para pontuar, então a gente vai botar o Lindoso. Outra excelente opção aqui, tá muito boa, é o Elias, certo? Vai jogar contra o Flamengo em casa, tá? Mas vai ser um jogo um pouco mais difícil, né? Eu acredito que em termos de confronto ali o Inter está mais favorecido para pontuar bem, certo? Tem os jogadores de meio de campo do Vasco, certo?
O Vasco é um dos times que mais rouba a bola no meio de campo. Tá? Tem o Lucas Mineiro, excelente opção para roubada de bola. Tá? Mas as pontuações dele geralmente são melhores fora de casa. Ele é mais exigido fora de casa, né, para roubada de bola. Tem o Raul também, certo? Mas do Vasco, o Andrei também, excelente opção. O Andrei é um pouco mais completo dos dois, tá com pontuações baixas porque ainda não se firmou no time, né, para jogar os 90 minutos. Ano passado foi muito bem, né, mitou em vários jogos. Mas apesar de tudo, a gente vai com o Pikachu, tá? Ele vem mantendo uma regularidade. Desses jogadores todos aí é o mais completo, certo? Que pode pontuar em todos os scouts e é o que fica mais próximo do gol, né? Mais próximo da área aí, perto do Max Lopes, tudo, até mesmo para dar uma assistência, certo? A gente vai colocar Iago Pikachu, certo? Gostaria muito de colocar, tá? Dois meio de campos, um do São Paulo e outro do Atlético Paranaense pelos scouts. Mas do Atlético Paranaense, né, para bons baratos, eu não tenho muita coragem de botar aqui, né? O Bruno Guimarães está lá no nosso time principal, tudo bem, mas daí é diferente. Então, por esse motivo, a gente vai com o jogador do São Paulo, o Tietê. Por que o Tietê? Porque o São Paulo é o time que mais sofre faltas, né? Jogando em casa, né? Jogadores de meio de campo. E o Bahia é o time um dos times que mais faz falta, né? Mais comete faltas em jogadores de meio de campo, né? Tem o Gregor lá que marca muito, mas faz muita falta, né? E como o Tietê esse ano parece que está mais participativo, está chegando mais à frente, já fez gol e tudo, e existindo essa possibilidade de assistência, São Paulo jogando em casa, a gente vai colocar o Tietê, tá? Então nosso meio a gente vai com o Pikachu, Tietê e o Lindoso, ok? Atacante, tá? Essa rodada, opa, para bons e baratos, certo? Tem o Ione Gonzalez, tá? Do Fluminense, certo? Fez apenas uma grande atuação, foi justamente contra o Grêmio, fora de casa, certo? Mas é uma boa opção para essa rodada, para bons e baratos. Por quê? Porque o Cruzeiro é o time que mais cede pontos para atacantes adversários quando joga fora de casa, certo? Assim como o Ione Gonzalez e o Luciano, tá? São excelentes opções, mas a gente vai colocar o Ione porque a gente tinha o Pedro no time principal, o Pedro não tá mais no Provável e provavelmente a gente vai substituir ele pelo Luciano, tá? Então a gente vai com o Ione por essa razão. Tem o Antony, outra excelente opção. O Antony mantém sempre uma regularidade, certo? Vai jogar dentro de casa contra o Bahia, tá? É um jogador que tem já tá com 2 assistências no campeonato, certo? Não é de fazer muito gol, mas a última bola dele é sempre muito boa. Ele sempre coloca os companheiros em condições de finalizar, tá? E fazer o gol. Tem outra excelente opção aqui, o Leandro, tá? O Leandro Bárcia, atacante, certo? Ele oscila muito nas pontuações dele, mas vocês podem perceber que dentro de casa ele vai bem, tá? E como o Goiás é o segundo time que mais finaliza dentro de casa e o terceiro que mais sofre faltas, tá? E a gente não tá indo com ninguém da defesa do Botafogo, a gente vai calar o Leandro, tá? Leandro Bárcia. Na esperança aí que ele vá bem novamente e possa de repente fazer um gol, né? O Arthur, tá? Não deixa de ser uma boa opção pelo Bahia, apesar que vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Mas o Bahia, ele é o time que mais finaliza, tá? Quando joga fora de casa, certo? Por essa razão eu coloquei ele nessa lista aqui. Tem o Alexandre o Pato, né? Pelo confronto, né? Contra o Bahia, jogando em casa. Afinal de contas, o São Paulo tá em terceiro, tá querendo a vitória para ver se chega no topo da tabela, né? Tem o Toró, gosto muito desse jogador aqui, tá? Mas ele parece que é meio de lua. Tem dia que ele vai bem, tem dia que não vai bem. Mas é um jogador com potencial tremendo, muito veloz, chuta forte, né? Tem o próprio Michel e o Kaique, tá? Do Goiás. Por tudo que eu falei até agora, o Goiás é o segundo time que mais finaliza, né? E o terceiro que mais sofre faltas, né? Então, nesse conjunto todo aí da obra aí, desses scouts, tem grande chance dos atacantes do Goiás irem bem nessa rodada, né? Tem o Marcelo Cirino, vai jogar em casa, né? O Atlético Paranaense sempre é muito forte dentro da Arena Baixada e sempre existe a possibilidade de gol. Mas a gente vai escalar o Max, tá? O Max já tá no nosso time. O Max já tá no nosso time principal, tá, gente? Mas eu vou escalar, sabe por quê? Porque o Avaí é o quarto time, tá? Que mais cede pontos para atacante, tá? E diante da possibilidade de um pênalti, como ele é cobrador oficial de pênalti, acredito que vai continuar sendo mesmo com o Vanderlei, né? O Max é uma excelente opção para essa rodada. O que pode fazer aqui também é dobrar o ataque do Fluminense. Não é ruim não, tá? Colocar alguém do São Paulo, né?
Eu vou fazer o seguinte, já que o Max tá no time principal, né? A gente vai mudar um pouquinho aqui e a gente vai com o Anthony, tá? Vamos botar o Anthony pelo confronto, porque o São Paulo tá em terceiro na competição, certo? É um dos times que mais está pontuando no geral. Então a gente vai com o Anthony, certo? Com isso a gente fecha o nosso ataque. E de treinador, gente, aqui tá... Eu coloquei esses treinadores aqui por causa dos confrontos. Eu acho que são os confrontos que mais favorecem para pontuar bem, né? Porque já que o treinador é a média do seu time. E diante disso, ó, já tá no nosso time principal, mas eu sou obrigado a repetir aqui ele novamente, porque eu acredito que essa rodada realmente vai ser a melhor opção, tá? Vai ser o Odair, pra gente não se estender muito aqui, ok? Vamos escolher o nosso capitão, certo? Nosso capitão vai ser o Pikachu, tá? Vou botar um jogador mais regular. O Vanderlei chegou lá no Vasco, né? De repente ele vai avançar um pouco mais o Pikachu, vai dar outras opções para ele ali, né? Vai ficar mais perto do ataque, mais perto do Max, certo? O Vanderlei, de repente, ele vai ganhar moral, vai começar a bater mais as bolas paradas. Vou botar o Pikachu, certo? Então, nosso time bons e baratos ficou assim. Ficou valendo 100 cartoletas, certinho, tá? A intenção realmente era essa, fazer um time abaixo de 100 cartoletas, mas tudo bem. Nessas alturas do campeonato, né? Indo para a quinta rodada, eu acredito que quase todo mundo tem 100 cartoletas, né? Quem não tiver, tem algumas opções boas aqui para pegar e o resto é só dar uma mesclada, né? Com jogadores mais baratos ainda, certo? Ah, o time de valorização a gente sempre tenta buscar uma mescla entre o time principal, tá? E o bons e baratos, né? É claro, dentro daquilo que a gente espera que é de valorização. A maioria dos jogadores aqui precisam entre 1 e 2 pontos para valorizar, certo? Por isso que eu dobrei o ataque do Fluminense, devido aos pontos cedidos pelo Cruzeiro, né? Fora de casa para atacantes, né? Tripliquei aqui a zaga do Internacional, certo? Pela grande chance que o Inter tem de manter o SG e com isso todos eles valorizarem muito bem, principalmente o Zeca, que está precisando de muito pouco para valorizar. Eu coloquei o Diego Alves aqui, né, do ponto de vista de valorização, porque acredito que ele vai ser muito exigido, né, jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro. Grande chance de defesa difícil, certo? Tem uma chance aqui pro Gilberto, porque acredito que é um bom lateral, pontua em todos os scouts, chega bem à frente, dá assistência, faz gol, rouba muita bola, tem muito vigor físico, tá mal na competição, tá? Mas tá bem baratinho, tá desvalorizado. E se for bem, tem tudo para valorizar, certo? O Andrei, da mesma forma, não tá tão bem assim esse ano. Ano passado mitou em várias oportunidades, certo? É um volante bem completo, chega à frente, chuta gol, rouba a bola, certo? E agora com o Vanderlei, de repente ele vai começar a ter uma nova função no time, um pouquinho mais de liberdade. É um jogador bem completo, pode pontuar bem, tá precisando de muito pouco para valorizar, por isso que a gente botou ele, certo? Assim como o Max, tá? O Max é aquele tipo de jogador que se não der gol, não fizer assistência, não pontua bem. Mas como ele tá precisando de bem pouquinho, assim, algo em torno de 1 ponto para começar a valorizar, tá? A gente manteve o Max. Assim como o D'Alessandro, perdeu o pênalti semana passada, o confronto Inter e CSA favorece ele, tá muito desvalorizado, ou seja, a gente sabe que o Alessandro precisa muito de assistência e gol para pontuar bem. Mas como tá desvalorizado e qualquer 1 ponto começa a valorizar e o confronto favorece, vai que dá uma assistência e um gol, né? Vai querer se redimir da semana passada do Tietchan por causa do confronto, aquela questão das faltas sofridas, das finalizações e das pontuações de meio de campo do São Paulo, né? E como o Bahia cede. Enfim, é um time aqui para valorização, tá, gente? São jogadores aqui que a grande maioria precisa de menos 1 ponto ou de 1 a 2 pontos aí para começar a valorizar, certo? Se forem bem, se pontuarem bem, valorizam muito, ok? Esse é o nosso time valorização, então. Pessoal, esse aqui é o nosso time principal, o time principal do vídeo, né? A gente vai tentar revisar ele aqui rapidamente e explicar o porquê que a gente vai manter algumas dúvidas, tá? O Pedro tá como dúvida, ele sentiu a coxa essa semana, né? Mas acredito que vai acabar jogando, tá? Se o Pedro não jogar, já de antemão aviso, a gente vai colocar um atacante do Fluminense aqui, provavelmente o Luciano, certo? Porque o Cruzeiro cede muito pontos para atacante quando joga fora de casa. O Hudson a gente vai manter porque acredito que o Cuca não vai sacar ele do time, ele é capitão da equipe, um dos melhores jogadores. Tudo bem, tem que arrumar um lugar ali pro Hernani, que tá voltando, tá bem, tava no banco, sempre tá entrando, decidindo. Mas eu acredito que o Hudson não vai sair do time. E por todos os fatores aqui que eu expliquei no vídeo principal, de finalizações, né? O São Paulo é o time que mais finaliza com meio de campo, faltas sofridas, é o time que mais sofre faltas, né? Além disso, o Bahia é o que mais faz faltas em meio de campo, né? Quando joga fora de casa, por tudo isso vou manter o Hudson, certo? Aqui nós tínhamos o Everton, foi a nossa única mudança. Botei o Léo Senna pela segurança, é um jogador que vem mantendo uma regularidade muito boa, vai jogar em casa, é um dos maiores ladrões de bola do campeonato, certo? Não tem nenhuma assistência, nenhum gol.
Se fizer assistência e gol e continuar roubando as bolas como tá fazendo, tem tudo para dar uma mitada. O Renan Lodge também tá como dúvida, mas a gente vai manter ele, tá? Semana passada a gente tinha alguns jogadores do Atlético Paranaense, né, que eram dúvidas, acabamos sacando eles e a maioria jogou, né? Então a gente vai manter até o último instante e a gente vai acabar lá 20, 30 minutos antes colocando nas redes sociais, tá? É só seguir a gente, tá aqui em cima, Instagram, enfim, Twitter, a gente atualiza por lá. No mais é o mesmo time, certo, gente? Se tiver alguma alteração a gente avisa, mas acredite que esses 3 jogadores aqui, ó, que estão em dúvidas, vão acabar jogando, certo? É claro que a gente vai ficar de olho nas notícias, se tiver alguma alteração, como eu falei, a gente avisa lá nas redes sociais. No mais é só a mudança do Léo Senna pelo Everton mesmo. Então é isso, tá? 3 times, bons e baratos, escalados. Valorização, que é um misto entre o nosso time bons e baratos e o principal, né? Entre os jogadores que mais tem chance de valorizar, certo? E nosso time principal. Se quiser ver como é que foi escalado o time principal, 3, 4, 5 opções com muitos dados e estatísticas, é só ir aqui no cardzinho, tá? Que tá aqui, é clicar ou então na descrição aqui embaixo. No mais, gente, se gostou, deixa um like, isso ajuda muita gente, dá aquela força, certo? É só se inscrever no canal, e daí você vai receber outros vídeos toda semana. A gente tá postando 2, 3 vídeos por semana, tá ok? É só clicar em inscrever-se no botão vermelho ali embaixo, ou então ali na descrição também tem um link para inscrição, certo? Ativar o sininho das notificações para receber os vídeos. No mais, pessoal, olha, um beijo no coração, sorte a todos nessa rodada, vamos embora buscar essa mitada. Fui!